Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, não sei quando está vendo essa aula, mas é mais uma aula de exercícios de História do Brasil, aula 3. Então vamos resolver os exercícios da aula 3, lá na sua apostila de História do Brasil, História B, do glorioso e saudoso curso Vai Cair na Prova, curso das camisetas rosas. Enfim, vamos lá, né? O primeiro exercício é o da UEL, Universidade Estadual de Londrina, para quem não conhece, e diz lá: a instalação do governo geral em 1549 contribuiu para que a colonização no Brasil passasse de transitória para efetiva. Ponto. Havia um forte motivo que alimentava as esperanças dos portugueses. Os espanhóis, das terras vizinhas, encontraram o que buscavam. Ao tomar a medida, procurando assegurar a posse sobre o vasto território, a coroa portuguesa estava motivada pelas notícias sobre. Então você tem que saber as causas que levaram os portugueses a vir colonizar o Brasil após 1530, né? Aquele cita 1549, mas já a partir de 1530 tinha as mesmas causas. Ele já se botou enunciado, entre elas, assegurar os territórios. Poderia se falar também, pensando em causas, no fato de que as Índias não eram mais tão lucrativas quanto no passado, mas o que a resposta quer é que você fale da descoberta de metais preciosos, ouro, prata, diamante, pela Espanha, e que Portugal sonhava em encontrar isso também no Brasil. Vamos às alternativas. Letra A. Um modelo de colonização dependente da iniciativa privada que se revelava pouco eficaz nos Açores na Madeira. Não. Letra B. As feitorias que vinham dando provas de eficiência, como fortificações sólidas para a defesa da terra. Não, feitoria eram depósitos de madeira no litoral, não eram fortificações no sentido mais geral da palavra. Letra C. As semelhanças das culturas pré-cabalinas do Brasil e pré-colombianas da América Central. Isso é um erro. Toda a cultura pré-cabalina ela é pré-colombiana em geral, né? Todas elas estavam na América antes de Colombo. Pré-cabalina é só os anos sós do Brasil. Então também não pode ser essa. Letra D, os negócios da Índia em crescente lucratividade. Não, era decrescente, né? Estava em queda o lucro na Índia. Sobra a letra E, que é a correta. Olha que incrível. A descoberta de metais preciosos nas terras das altas sul-americanas voltadas para o Pacífico. Sim, se descobriu prata, por exemplo, lá na Bolívia, por isso que são terras altas. A Bolívia tem partes de alta altitude e, em geral, era de frente para o Pacífico, né? É mais fácil sair pelo Pacífico do que pelo Atlântico. Mas os portugueses sonhavam em encontrar também metais preciosos no Atlântico. Pois bem, número 2, FUVEST, São Paulo. Sobre a presença francesa na Baía de Guanabara, lembrando que isso é no governo do Duarte da Costa, né, que se inicia essa invasão francesa, e ela se estende pelo governo do Mendes Sá. Mendes Sá, inclusive, terceiro governador-geral do Brasil, é que vai ser o responsável pela expulsão dos franceses do território. Ele que vai mandar as tropas para lá, tropas lideradas pelo Estácio de Sá, que era seu sobrinho, e Capitão Mor, e vai conseguir expulsar os franceses. Inclusive, vai ter uma aula mais para frente, não é a próxima, é a aula número 5, se não me engano, que a gente vai falar mais especificamente das invasões estrangeiras e daí a gente vai detalhar melhor para vocês o que foi essa invasão francesa. Mas ela se deu durante o governo do Duarte da Costa e do governo do Mendes Sá. Enfim, podemos dizer que foi, segundo o enunciado. Letra A, apoiada por armadores franceses católicos que procuravam estabelecer no Brasil a agroindústria açucareira. Armadores franceses católicos? Não, não é bem assim, né? A França estava querendo entrar no jogo das colônias, mas armadores católicos fica meio pesado. Letra B, um desdobramento da política francesa de luta pela liberdade nos mares assentou-se numa exploração econômica do tipo da feitoria comercial. Aí sim, a França ela sonhava em ter colônias e ela não via sentido no Tratado de Tordesilhas, aquele tratado que dividia a América entre Portugal e Espanha, porque ela não fazia parte dessa divisão. Isso vai ser uma das causas que vai trazer ela aqui para o Brasil e não só para o Brasil, né? Mas o Brasil é o que nos importa. Então, a letra B é a correta. Mas lembre, a gente vai falar mais disso nas próximas aulas, então não se assuste se invasão francesa estiver meio confuso para você. Fica tranquilo, daqui 2 aulas de conteúdo, a gente vai estar lá, vamos falar disso aqui de novo, vamos explicar certinho, com detalhes e por aí vai.
A letra C fala que foi um protesto pelos nobres franceses huguenotes descontentes com a reforma católica. Não, cara, não. Por que um nobre francês descontente ia vir colonizar o Brasil, cara? Isso não faz sentido. Letra D. Uma alternativa de colonização muito mais avançada. Aqui, cuidado. Mais avançada em quê? É muito difícil falar que uma colônia é mais avançada que a outra se ela é da mesma época. Em geral, é de se desconfiar, pessoas. E a letra E parte de uma política econômica francesa levada a cabo pelo Estado com o intuito de criar capitanias de comércio. Isso após a consolidação de colônias francesas na América, que não vão ser no Brasil, até vai ser uma verdade. Mas no caso do Brasil foi muito breve, não chegou a ter esse tipo de fato, né? Não se criou companhias de comércio para vir para o Brasil, companhias francesas, no caso. Então também não. Número 2, letra B. A 3, da FUVEST, tem lá um texto do Regimento de Tomé de Souza de 1549, sempre leia a fonte, como eu falei na última aula, e o texto diz: Eu, el rei de Portugal, Dom João III, faço saber a vós, Tomé de Souza, fidalgo da minha casa, que ordenei mandar fazer nas terras do Brasil uma fortaleza e uma povoação grande na Baía de Todos os Santos. Tenho por bem enviar-vos por governador das ditas terras do Brasil. Ou seja, é o texto que está dizendo para o Tomé de Souza que ele é o governador geral aqui do Brasil. As determinações do rei de Portugal estavam relacionadas ao quê? A letra A fala que a necessidade de colonizar e povoar o Brasil para compensar a perda das demais colônias agrícolas portuguesas no Oriente e da África. Portugal nem estava colonizando a África. Portugal tinha entrepostos comerciais, assim como no Oriente. Portugal não tinha colônias no Oriente, tinha entrepostos comerciais, fazia comércio, mas não tinha dominado a Índia, por exemplo. Nunca dominou a Índia inteira. Então, não, né? Letra A está errada. Letra B. Aos planos de defesa militar do Império Português para garantir as rotas comerciais para a Índia, Indonésia, Timor, Japão e China. Começou bem, né? Portugal, de fato, queria defender o seu território aqui no Brasil, mas garantir rotas comerciais para a Indonésia, Timor, Japão e China via Brasil, aí forçou a amizade, né, amiguinho? Portugal nem tinha relação com toda essa gente aí, e colonizar o Brasil não era esse o motivo, né? As rotas com o Oriente, como eu já falei, estavam decadentes economicamente, né? Então, a Índia, por exemplo, que ele cita ali, que foi uma grande rota comercial, já não era mais tão interessante assim para Portugal. Então, letra B também está errada. Letra C, há um projeto que abrangia conjuntamente a exploração agrícola, a colonização e a defesa do território. Letra C, de correto. Letra C está certa nesse caso. Letra C de certo também, né? Letra D, aos projetos administrativos da nobreza palaciana visando a criação de fontes e feitorias para atrair missionários e militares ao Brasil. Não. Letra E, ao plano de inserir o Brasil no processo de colonização escravista semelhante ao desenvolvido na África e no Oriente. Então eles estavam no Brasil escravizar africanos negros. Claro que não, né, cara? Eles iam na África e traziam as pessoas para o Brasil, mas o Brasil não estava vendendo escravos, assim, né? Nem tinha isso aqui nesse período ainda. Então, também não. Se você chegou até essa parte do vídeo, é um bom sinal. Comenta aí embaixo aqui do vídeo, Vitor Corno. Comenta lá, que aí é um sinal que o Vitor é corno e é um sinal que você chegou nessa parte da aula, sinal que você está vendo o vídeo inteiro. Então, comente. Você vai dar o que falar, vai dar o que falar. Xingar o presidente é sempre algo agradável. Em vários sentidos, né? Em vários sentidos. Número 4, né, dos complementares lá da Unirio. A colonização brasileira no século XVI foi organizada sob duas formas administrativas, capitanias hereditárias e governo geral. Assinale a afirmativa, que expressa corretamente uma característica desse período. Letra A. As capitanias, mesmo havendo um processo de exploração econômica em algumas delas, garantiam a presença portuguesa na América, apesar das dificuldades financeiras da coroa. Então a letra A tá boa, tá bonita, a letra A de Augusto está correta nesse caso. A letra B, as capitanias representavam a transposição para áreas coloniais de estruturas feudais e aristocráticas europeias. Não.
Ele nem estudou o feudalismo da Europa, mas até vão ter autores da história que sugerem que as capitanias têm um ar de feudalismo europeu aqui na América, mas não é uma verdade absoluta, não podemos afirmar isso. O feudalismo morreu lá no final da Europa medieval, lembrando que nesse período da história, quando o Brasil aparece, já estamos falando de história moderna, não mais de história medieval. Letra C, as capitanias, sendo empreendimentos privados, favoreceram a transferência de colonos europeus, assegurando a mão de obra necessária à lavoura. A mão de obra é indígena ou negra, né, africana. Então não é europeia na maior parte das vezes. Letra D, o governo geral permitiu a direção da coroa na produção de açúcar, o que assegurou o rápido povoamento do território. Estava indo bem até rápido povoamento do território. O território do Brasil até hoje tem vastas áreas quase inexploradas, né? Então não foi povoado rapidamente todo o território só por causa do governo geral. Isso é um erro. Letra E, o governo geral extinguiu as donatarias, interrompendo o fluxo de capitais privados para a economia do açúcar. Também não, o governo geral não acabou com os donatários. Quem tinha terras, quem tinha capitanias, continuava tendo as terras. Só tinha acima dessas pessoas um novo governo, né? Mas ela continuava tendo a sua terra. Na número 5 e última das objetivas, é uma questão da UDESC, que é estadual de Santa Catarina, né? Universidade do Estado de Santa Catarina, analise as proposições sobre a administração colonial na América Portuguesa e assinale verdadeiro ou falso. Com o objetivo de diminuir as dificuldades na administração das capitanias, Dom João III, rei de Portugal, para quem não lembra, implantou na América Portuguesa um governo geral que deveria ser capaz de restabelecer a autoridade da corte portuguesa nos domínios coloniais, centralizar as decisões e a política colonial. Verdadeiro. A capitania de São Vicente foi escolhida pela coroa portuguesa para ser a sede do governo. Já está errado. São Vicente não foi a sede do governo. São Vicente é a cidade mais antiga do Brasil, mas a sede vai ser Salvador. Salvador vai ser a colônia, a capital da colônia. Então tá falsa. Tomé de Souza foi responsável por instalar o primeiro governo geral, trouxe com ele soldados, colonos, burocratas, jesuítas e deu início à construção da primeira capital do Brasil, Rio de Janeiro. Tava indo bem, porra. Mas a primeira capital, acabei de falar, não foi o Rio de Janeiro, nem São Vicente, foi Salvador. Só em 1763 é que o Rio de Janeiro vai virar a capital do Brasil. E aí os motivos vão ser outros, vai ser a mineração de ouro em Minas Gerais. Lá para frente a gente vai falar disso aí. Então é falsa essa também. E a última, a criação e instalação do governo geral na América Portuguesa foi uma alternativa encontrada pela coroa portuguesa para organizar e ocupar a colônia que enfrentava dificuldades, dentre elas os constantes conflitos com os indígenas e os resultados insatisfatórios de algumas capitanias. Verdadeiro. Por consequência, a letra correta é a letra A. VFFV. Muito bom, pessoas. Vamos para a nossa última questão de hoje, da Federal do Rio de Janeiro. É o regimento do Tomé de Souza de novo, mas agora tem um trechinho maior. A questão que a gente já fez ali atrás tinha o mesmo começo de texto, né? Eu, o rei, faço saber a vós, Tomé de Souza, fidalgo da minha casa, que vendo quando o serviço de Deus e meu é conservar e enobrecer as capitanias e povoações das terras do Brasil. Ordenei hora de mandar nas ditas terras fazer uma fortaleza e povoação grande e forte, em um lugar conveniente, para daí se dar favor à ajuda às outras povoações. E por ser informado de que a Baía de Todos Santos é o lugar mais conveniente da costa do Brasil, que na dita Baía se faça a dita povoação e assento. E para isso vá uma armada com gente e tudo mais que for necessário. E pela muita confiança que tem em vós, vos enviar para o governador as ditas terras do Brasil. Veja que é uma versão mais completa do texto que a gente já leu, lá na gloriosa Outra Questão. A política administrativa do Estado português no início da colonização estruturou-se a partir da adoção do sistema de capitanias hereditárias e, posteriormente, da criação do governo geral. No entanto, o verdadeiro poder político da colônia encontrava-se nas câmaras municipais, dominadas pelos homens bons. Professor, você não falou disso ainda. Realmente, essa questão não deveria estar nessa aula.
próxima aula, a aula 4, a gente vai falar da sociedade do açúcar e esse conceito de homem bom que ele usa nessa questão vai aparecer na próxima aula. Então, falha nossa na produção do material, essa questão devia estar na próxima aula. Porém, eu te adianto, eu te respondo. Vamos lá. Letra A. Explique uma razão para o sistema de capitanias hereditárias na colonização do Brasil. A grande razão do sistema de capitanias hereditárias no Brasil era colonizar a terra, coisa que não havia ainda no Brasil na maior parte da terra, sem grandes custos para a coroa portuguesa, porque esses nobres que recebiam as capitanias investiriam dinheiro privado, dinheiro deles, na colonização dessas terras, sem falar que era um modelo que já havia sido adotado, testado e aprovado em outros locais. E aí eles, pois bem, não dava. Uma coisa é você fazer várias capitanias pequenas de uma ilha, outra coisa é você fazer várias capitanias de um país do tamanho do Brasil. São coisas bem diferentes. Lembrando que essas ilhas também não tinham povos nativos, aqui vai ter povos nativos. Mas então essas são as razões, né? Era colonizar a terra, não ter grandes custos para o governo português e ser um modelo já testado e aprovado em outros pontos de colonização portuguesa. Letra B. Apresente 2 objetivos da criação do governo geral pelo Estado português. Bom, primeiro, dar auxílio às capitanias, porque várias delas já tinham sido destruídas ou devastadas. A gente também pode botar como objetivo cuidar do litoral do Brasil para evitar invasões estrangeiras. Você pode colocar como objetivo a exploração ou melhor exploração do território em busca de riquezas minerais. Você pode falar de uma centralização política na colônia para melhor organização colonial. Enfim, você pode falar de vários aspectos que levaram à criação do governo geral. Citei aqui alguns para você, mas tem, se você for procurar com carinho, vários outros pormenores. Letra C e última. Cite uma razão de concentração do poder político colonial nas câmaras municipais. Repare que a A e a B você conseguiria responder só com as aulas que a gente já teve até aqui. A C, como eu falei, usa o conceito de homem bom, que está lá enunciado lá em cima, e isso vai estar na próxima aula. Mas eu lhe adianto, o homem bom é o cara branco, português, proprietário de terras, dono de escravos, dono do engenho de açúcar, cristão, católico, casado. Se você tem todas essas características no Brasil colônia, você é a minoria, você é a elite da elite, você é a pessoa que tem poder, você é o homem bom. Lembrando que o bom aqui é no sentido da época, né? Porque esse cara que tem escravos e vive uma sociedade extremamente patriarcalista e machista não é exatamente bom. Enfim, mas eram essas pessoas que nas pequenas vilas controlavam as câmaras municipais. E não era o poder legislativo como hoje em dia, mas era onde se decidia como seria coletado o imposto, como que esse imposto seria enviado, onde ele ia ser aplicado. E nessas localidades a Câmara Municipal exercia esse poder. Era subordinado, sim, ao governo geral, era subordinado a Portugal, mas existia esse poder local para decidir coisas muito pontuais e muito locais. E aí as câmaras municipais desses vilarejos acabavam decidindo. E só participava da Câmara Municipal quem era um homem bom. A minoria da minoria, a elite da elite. Enfim, ainda vou falar mais de homem bom e sociedade colonial na próxima aula, como eu já falei 2 vezes. E hoje a gente fica por aqui, né? Então, é uma satisfação inenarrável tê-los até esse momento. E se você chegou até o final da aula, lá no comentário, além de falar que o Vitor é corno, escreve que o Ângelo, professor de história também é corno. E aí eu vou saber que você chegou até o final do vídeo e vou dar um like lá no seu comentário. Enfim, é isso aí. Como eu disse, satisfação inenarrável e até uma próxima. No caso, a aula 4. Te espero lá.